Então vamos continuar, sétimo ano. A última aula, nossa videoaula, eu falei sobre o estudo da língua na derivação. Agora nós vamos dar continuidade com a composição, fazendo parte do estudo da língua. O próprio nome já diz, composição, o que é? É a formação de uma nova palavra unindo palavras que já existem. Para vocês entenderem bem a derivação, nós vamos trabalhar sempre com um único radical. Aqui na composição, nós podemos ter mais do que um radical, como por exemplo, guarda-chuva. Guarda-chuva é um substantivo composto. O que eu precisei usar? Guarda mais chuva para simbolizar um único elemento. E quando eu fiz isso, eu usei o quê? Dois radicais, do guarda, o primeiro radical, e do chuva, o segundo radical. Muitas vezes eles podem se unir formando uma mesma palavra, que nem, por exemplo, girassol. Girassol o que é? Gira mais sol. A hora que nós vamos escrever, não dá para escrever girassol com um único S, aí eu tenho que dobrar o S. Mas também são dois radicais para formar uma mesma palavra. Isso que é o quê? Composição. Então, nós não vamos trabalhar agora com um único radical. Nós vamos trabalhar com mais do que um radical. Então, vamos aqui na página 77. Vocês também têm que abrir a apostila juntos, porque senão não dá para entender esta matéria, ok? Então, vamos ali que nós vamos estar resolvendo juntos. Primeiro, releia o seguinte trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os Estados-membros se comprometeram a promover em cooperação com as Nações Unidas o respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a observância desses direitos e liberdades. No trecho há uma palavra que foi formada pela união de outras duas. Que palavra é essa? Está bem aí no começo, Estados-membros. Então, preencham aí direitinho usando esse hífen e não esqueçam de usar o hífen, ok? Aí vem a letra B. Qual foi o elemento que uniu essas palavras? O hífen. Hífen escreve com H, não se esqueçam. H-I-F-E-N, acento agudo no I, tá? C. Consulte um dicionário e procure o significado de cada palavra separadamente e depois unidas por hífen, tá? O significado, gente, ele vai ser o mesmo. Estado e membros são aqueles que fazem parte de um mesmo país, tá? Então, o que vai acontecer? O estado é um pedaço que fica dentro do nosso planeta, que está dentro de um país. E membro é aquele que faz parte desse estado, tá? Quando nós unimos as duas palavras, então eu vou passar o significado para vocês, porque acaba sendo a mesma coisa. É um lugar onde alguém mora que faz parte do mesmo país, certo? Então, vamos lá, O significado é esse, então. Vou falar bem devagar para vocês conseguirem escrever, tá? Faz parte de uma organização composta por outros países. Por exemplo, nós temos a União Europeia. Exemplo, União Europeia. Não tem acento, hein? Não esqueçam que pela nova ortografia, esse não leva mais acento. Então, a União Europeia é um exemplo. Por quê? Porque dentro da União Europeia nós temos 27 países que fazem parte dessa mesma situação. Quais são esses países? Alemanha, Austrália, Bélgica, Bulgária, assim vai. São 27 países. Eu não vou falar os 27 aqui para vocês, certo? Então, este é o significado da palavra Estado-membro. Estados-membros, né? No caso. Vamos virar a página, na página 78 para fazer o exercício 2. Nem sempre uma palavra é unida a outra por meio do hífen, como eu falei do caso do girassol para vocês. Observe a tirinha a seguir, que se refere de novo à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sim, todos nós somos diferentes. Olha só, eu e o Lucas. Ele adora tomate e eu detesto. Mas a gente só come sem agrotóxico. Todo mundo sabe o que é isso, né? Então, a letra A pergunta assim:
A qual dos artigos da declaração essa tirinha está relacionada? Então, vocês teriam que voltar lá na Declaração dos Direitos Humanos da Unesco, da Unicef, né? Que tem a ver com a Unesco também. E você vai ter que comparar qual seria o artigo que ele fala sobre isso, tá? E o artigo que fala de ser diferente significa você ter liberdade de pensar naquilo que você gosta. Então, nós estamos relacionando com o artigo 2. Então, a resposta da letra A relaciona-se com o artigo 2. B. Armandinho faz um comparativo entre ele e o amigo. Para isso, utiliza duas palavras antônimas. Quais são? Então, vamos lá. Seria no terceiro quadrinho, ó. Ele adora tomate e eu detesto. Quais são as palavras antônimas aí, então? Adora e detesta. C. Em qual dos quadrinhos há uma palavra que é formada pela composição de outras duas? Seria também no terceiro quadrinho. Acho que vocês já perceberam qual é essa palavra, né? Daí a letra D pergunta qual é a palavra. É a última palavra que fala, agrotóxico, tá? Então vocês têm que colocar, olha ali no quadrinho para não escrever errado. Podem olhar, escrevam aí certinho. Agora vamos para a letra E. Escreva nos quadros a seguir as palavras que a compuseram. Pinte-as. No caso, seria o quê? Agro mais tóxico. É só vocês pintarem que foi isso que aconteceu. Juntou agro com tóxico, virou agrotóxico. Aí nós temos uma composição, certo? Dois radicais, no caso aí para formar uma só. No caso, agro, ele está vindo para falar o que significa, da onde vem, tá? Então, agro é um radical presente em diversas outras palavras. Escreva pelo menos 2 exemplos, se necessário, consulte o dicionário. Então, vamos lá, vou dar mais alguns exemplos para vocês, ó. Agronegócio, tudo junto, não se separa por hífen aqui, tá? Agronegócio, agropecuária, agroindústria. Aí termina a nossa composição. Olha, o processo de formação de palavras por meio da junção de 2 radicais ou de 2 palavras, porque dá na mesma, né? Se são 2 palavras, elas vão ter 2 radicais, né? Já existentes na língua, é chamado de composição. Bem simples, bem fácil e bem tranquilo para aprender. Agora, o que vocês terão que fazer? Aqui na página 79, você vai ter que ler esse texto. Desperdício de comida custa quase $1 trilhão por ano em todo o mundo. Você vai ler e responder a questão A, certo? Daí nós vamos agora na página 80, que eu vou fazer com vocês o exercício B. A página 80 pede: as seguintes palavras foram retiradas do texto. Qual é o processo de formação de cada uma delas? Então, aqui nós aprendemos 2, derivação e composição. Então, nós vamos ver se elas estão derivando ou se elas estão o quê? Juntando as palavras para formar uma palavra só, tá? Se ela está usando 2 radicais ou se ela está usando 1. Se ela estiver usando 1, ela também pode ter sufixo ou prefixo. Não se esqueçam disso, mas não significa 2 radicais, tá? Então, vamos ver a palavra quarta-feira. Quarta-feira usou 2 radicais, então nós temos o quê? Uma composição. Televisão. Televisão teve a junção de 2 palavras, tá? De tele com visão. Então, nós temos aí também composição. Acessível. Nós tivemos um único radical. Então, nós temos derivação. Cozinheiro. Um único radical. Cozinha, né? Vem de cozinha. Derivação. Mundial, também um único radical, derivação. Diariamente, também de um único radical, derivação. Norte-americano, 2 radicais, composição. Descartadas, também um único radical, derivação, ok? Então, essas são as respostas deste exercício. Agora, no exercício 6, está pedindo para separar os elementos que formam as palavras acima, conforme o exemplo a seguir. De culinária, precisou usar o culin mais área. É isso que ele quer que vocês façam com essas palavras aqui em cima. Então, essa daqui vocês terão que pegar o caderno para fazer.
Para eu falar agora demora muito, porque até vocês pegarem o caderno não dá tempo. Então, vocês vão tentar fazer a letra C e eu volto com outro vídeo para ver se vocês acertaram, ok? E daí a letra D também. Existem palavras que podem ser formadas por um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Releia o seguinte trecho da notícia da página anterior e a palavra destacada. Para essas pessoas, fica mais difícil cultivar sua própria comida ou comprar um preço acessível, tá? Se o preço não está acessível, como podemos indicar o antônimo dessa palavra, utilizando um prefixo de negação e um sufixo, aquilo que não é acessível é o quê? Inacessível. E daí o que eu tive que colocar aí no começo? O in. Lembra que nós vimos lá na página 77, os prefixos de negação, que era o in com M ou in com N, nesse caso vai ser o in com N, tá? Então ele vai ficar inacessível. Essa que é a resposta. Bem, vocês já conseguiram pegar o caderno? Será que já? Vou dar mais um tempinho, assim nós já vamos fazer a letra C. Então vamos lá. Quarta-feira. O que nós temos que fazer com quarta-feira? Você vai escrever a palavra quarta-feira e colocar na frente. Quarta mais feira. Certo? Televisão. Você vai colocar televisão igual tele mais visão. Que foi o jeito que nós precisamos usar para escrever. Acessível. Você vai colocar igual ACES, com 2 S, ele vai ficar ACESS, mais ível. Cozinheiro, você vai colocar cozinhe, até o NH, mais eiro. Mundial, mundi, mais ial. Diariamente, precisou usar diária, mais mente. Norte-americano foi norte mais americano. Descartadas, precisou usar o des mais o cart mais adas. Porém, ele é uma derivação da palavra descarte, ok? Então, esses são os exercícios da página 80, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Depois disso, o que vocês terão que fazer para encerrar a nossa apostila? Vocês vão ler, integrando com história e responder as questões, e vocês vão fazer o aplicando seu conhecimento, que é da página 81, 82, 83 e 84. Depois eu mando as respostas para vocês, ou pelo PowerPoint, ou por outro vídeo de explicação aqui para vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender o que é a composição de palavras e o que é a derivação. Bons estudos, até o último vídeo.